Olá, tudo bem com você? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Braga, e para quem já me conhece, meu nome é Braga, do mesmo jeito, não muda nada, fica tudo igual. E essas aqui são as dicas de leitura com o Braga. E da dica de leitura de hoje, eu li esse livro aqui. Isso aqui na verdade é um xerox, não é uma apostila. É um livro de William Shakespeare. É o primeiro livro que eu li de William Shakespeare. Eu achei realmente muito interessante. Aqui no começo fala um pouquinho, né, da história de Shakespeare, um pouquinho da trajetória dele, como ele começou e tal. E que livro é esse? Esse aqui se chama A Megera Domada, que é uma adaptação, é uma peça de teatro que ele criou, baseado em A Megera, né, que é uma história que já existia. Então conta aqui como foi que surgiu isso. Então como é que desenrola essa história? Trata-se aqui de um livro, a história de um homem, né, que tinha duas filhas. Essas filhas eram bastante diferentes uma da outra. Uma se chamava Catarina, que é a megera, e ela é uma pessoa insuportável, difícil, ela não dava para aguentar essa pessoa. Para você ter uma ideia do que é insuportável, o que é uma megera, ela tinha lá, em certo momento da história, as duas, né, tiveram um professor de música e um professor de literatura. O professor de música estava ensinando a tocar alaúde, né, que é um instrumento parecido com um cavaquinho, mais ou menos assim, só para a gente ter uma noção, né. Então ela estava errando as notas. E aí o professor naturalmente foi corrigir, foi delicadamente, né? Com muito jeito, muito gentilmente, foi corrigir ela e falar que não era assim, era desse outro jeito. E ela não suportou. Como assim ele está dizendo que eu tô errada só porque eu errei? Isso significa que eu tô errada? Ela pegou o alaúde com as duas mãos e desceu na cabeça, quebrou o alaúde na cabeça do professor. Então você imagina aí que é uma pessoa muito difícil de ser suportada, né? Só que ela era a primogênita, ou seja, ela era a primeira filha desse homem. E ela teria que se casar primeiro e depois a irmã mais nova, né? Mas ela, apesar de ser muito bonita, né, uma mulher linda realmente, muito inteligente também, mas com um temperamento dificílimo. E o pai era riquíssimo, então ele pagava um bom dote para o homem que se casasse com a sua filha, que suportasse ela, que tirasse ela de dentro de casa, porque ninguém aguentava mais. Mas ninguém queria. E ela afastava mesmo, né? Ela não queria saber de casamento com ninguém. Só que ao mesmo tempo, como é que a outra ia casar sendo que ela não casava, né? Então a tradição mandava isso. E aí a Bianca, que era um doce de pessoa, uma pessoa adorável, realmente maravilhosa, muito bonita, realmente linda mesmo, né? E uma personalidade maravilhosa que todo mundo se apaixonava, né? Quando via aquela pessoa, pô, todo mundo queria se casar com ela. Só que não podia, porque primeiro tinha que casar a mais velha. Mas ninguém queria casar com a mais velha. E aí, como é que faz? Faz que apareceu um sujeito chamado Petrúquio, que era um sujeito também bonachão, né? Todo esquisitão, grosseiro, é, um caipira assim, que falava errado e tal, mas também muito bem estudado, muito inteligente. Ele era um ponto fora da curva. Quando você achava que ele estava perdido, que ele não tinha chance nenhuma de conseguir nada ali, ele queria justamente, quando ele ficou sabendo que tinha essa megera, ele queria justamente essa uma. Não quis nada com a boazinha, com a bonitinha, com a gracinha lá, não. Ele quis com a megera, né? Porque ele queria colocar em plano, colocar em prática os planos dele de conquistar uma mulher difícil. Então lá foi ele. E aí, será que ele conseguiu conquistar essa mulher difícil? Será que essa mulher gostou dele? Será que ela conseguiu ceder, né, aos cuidados desse sujeito? É uma boa pergunta. Como será que terminou essa história com relação a Catarina e Petrúquio? Será que eles terminaram juntos? Olha só, essa é uma provocação para que você leia o livro, né? Esse, como eu disse, é o primeiro livro de William Shakespeare que eu li. De outras coisas eu li dele, mas não a peça inteira, né? É, e Bianca, que era um doce, então ela teve dois professores, as duas tiveram dois professores. Um deles era de música, que estava ensinando a tocar alaúde, e o outro era de literatura, né? Estava ensinando latim e outras coisas. Só que os dois professores eram falsos, porque na verdade os dois eram pretendentes querendo se aproximar dela, porque queriam estar mais próximo dela para, enfim, conseguir cortejar a guria, né? A prenda, né? Como se diz lá no sul. Mas não podiam, porque o pai não permitia, porque primeiro tinha que casar a mais velha. Então tinha uma confusão aí, que ele não podia liberar a mais nova para o cortejo, né, dos interessados, e também não podia, enfim, não podia casar a mais velha porque ninguém queria. É um problema sério. Então o que aconteceu? Os dois interessados aí se disfarçaram de professores e foram dar aulas para ela. E aí um dos dois cativou o coração da mocinha. Só que um dos dois tinha um certo servo, né, um empregado.
E esse empregado se disfarçou do seu patrão, enquanto seu patrão se disfarçou de professor, ele se disfarçou de patrão, né, o servo, e aí ele foi aparecer para o pai da moça como sendo o empregador, ou seja, como seu empregado. Ele falsificou ali a sua identidade. E para ele se casar com ela, tinha umas autorizações. O pai dele, né, tinha que fazer uma autorização lá também, cedendo os bens dele para ela, caso ele morresse antes de ela ter filho, ou se por um acaso não pudesse ter filhos, né? Isso era uma possibilidade, uma coisa real que poderia acontecer. E aí ela teria que voltar para casa sem nada, sem marido, sem filho, sem fortuna, nem nada, e voltaria para casa, né, viúva, se fosse o caso dele morrer. Então ele teve que arrumar um pai falso. Então teve umas situações muito engraçadas, muito criativas, era uma comédia, né? Então era uma peça de teatro que foi feita aí, e William Shakespeare adaptou essa peça para a literatura escrita. Escreveu um livro, né? E foi realmente muito interessante, muito divertido. O final é absolutamente surpreendente. Quando Petrúquio se casou, um pouco depois, né, houve outros casamentos. Então, Catarina se casou, Bianca se casou, os dois professores também se casaram. Mas e aí, como os dois professores se casaram, se Bianca era pretendente de um dos dois, e com qual dos dois ela se casou, se é que se casou com um dos dois? Puxa vida, olha que rolo. Então eu estou fazendo uma provocação para que você também leia este livro que se chama A Megera Domada, né, que é uma das imagens do livro. Nesse caso aqui é uma xerox, né? Mas enfim, é uma das imagens do livro, e eu quero que você se sinta provocado a ler também este livro muito interessante, muito criativo, muito bonito, fácil de ler, ao contrário do que às vezes as pessoas podem supor, né? Parece um livro difícil de ler. Não, não é difícil coisa nenhuma. Você começa no começo, termina no fim, você quer que a história continue, porque é muito interessante, é muito divertida. Então, A Megera Domada é a minha dica de leitura de hoje. Um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo. Leia muito, divirta-se muito.